visão de Jesus para esse tempo. Você diz amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos número 32. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salmos número 32, querido. Versículo número 1, versículo número 2. Amém? Vamos ler aqui, ó. Eu quero ler, na verdade, vamos ler nessa versão, Nova Almeida atualizada. Depois eu quero ler um versículo apenas, numa outra versão, que eu quero pegar uma palavra para a gente fazer um panorama da mensagem dessa noite. Amém? Diz assim, olha: bem-aventurado aquele cuja transgressão é... Amém, querido? Quem está lendo aqui comigo? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é... e cujo pecado é... coberto. Guarda essas duas palavras: perdoado e pecado coberto. Versículo 2: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Agora eu quero ler o versículo 2, na Nova Versão Internacional, que diz assim, olha: como é feliz, né? A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Amém? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há, não no Senhor, em quem está sendo perdoado e não está tendo culpa atribuída, não há hipocrisia. A palavra hipocrisia, irmão, e engano é o mesmo significado. É algo que parece ser, mas não é. Parece ser, mas não é. Tem até a aparência que parece, mas no final não é o verdadeiro, não é verdade. É algo que é engano, é hipocrisia. Queridos, só até aí por enquanto. Daqui a pouco nós vamos ler também o texto de Mateus, capítulo número 11. O Evangelho de Mateus, capítulo número 11. Primeiro eu quero me ater aqui no primeiro versículo, e quero que você entenda qual é o contexto desse salmo. O Salmo 32 é um salmo escrito pelo rei Davi. E Davi, quando escreveu ele, foi bem naquele período que Davi havia pecado. Na verdade, ele está fazendo referência àquele período que Davi pecou. Davi teve muitos pecados, irmãos, igual a gente mesmo, né? Mas a Bíblia relata um pecado muito grave de Davi. Não no sentido de que ele foi mais grave que os outros. Todo pecado é pecado e Deus não vê dessa forma. Mas foi o momento que Davi, ele desejou uma mulher que não era a sua mulher, chamada Batseba. E ele, como era rei, ele pediu para que ela viesse dormir com ele. Ele dormiu com ela e teve relações com ela. Daquela relação gerou um filho, e você conhece toda a história. Mas como se não bastasse isso, Davi, ele não só adulterou com aquela mulher, pegou para ele uma mulher que não era dele, e detalhe, a mulher era casada. E o que ele fez? Ele pegou o marido da mulher, que chamava Urias, que era leal a Davi, um homem leal, um homem dedicado. Pensa que coisa louca, irmão. O cara pega a mulher para ele, né? Trai a mulher, e aí depois pega o marido, que é leal a ele, sabe? Leal a ele. Urias era leal a Davi, de tal forma que ele não queria nem se arredar ali da porta do palácio, sabe? Ele era leal, ele não queria nem ir embora para casa, ele queria guardar o seu rei. Mas Davi pega esse homem e coloca na frente da batalha, manda colocar na frente da batalha. Por quê? Porque na guerra quem está na frente é quem leva os primeiros ataques. Então, Davi, além de adulterar, ele também comete um assassinato. Porque Davi fez isso, irmão, com toda a intenção de apagar, exterminar, ocultar o seu pecado. É como alguns usam a expressão: deixa eu eliminar os rastros, deixa eu encobrir aqui para ninguém saber. Querido, isso é chamado de hipocrisia. Isso no Evangelho é chamado de engano. É alguém que está querendo aparentar uma coisa que não é.
Davi então escreve esse salmo, mas ele já escreve na perspectiva de alguém que foi perdoado. Sabe, Davi pecou, e pecou feio, querido, e isso trouxe consequências para Davi. Você imagina só os filhos se rebelarem a ponto de querer matar o pai. Imagina que transtorno para a família. Imagina isso. Isso trouxe muitas consequências para Davi. Uma delas foi seu filho morrer. Porque todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência. Hoje eu perdi um amigo. Sabe, eu conheci ele na igreja. Tocava bateria, a gente já tocou junto. Só que depois ele se enredou pelo caminho das drogas. E essa madrugada ele morreu com 15 tiros. 15 tiros. Ele deve ser pouco mais novo que eu. Sabe? Irmão, o pecado tem consequências. E a Bíblia diz, Jesus diz que o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, uma vida abundante. Então, querido, preste atenção. Davi, ele escreve esse salmo, pode deixar ela para mim, por favor? Ele escreve esse salmo, mas depois de ter se arrependido. Só que existem dois momentos que eu quero destacar nessa trajetória de Davi. O primeiro deles é ele tentar encobrir os seus rastros. É ele tentar apagar o que ele fez. Mas de que forma? Diante das pessoas, diante dos outros, diante daquilo que poderia condená-lo. Ele se preocupa nisso. Olha, deixa eu matar o marido dela, porque aí eu vou ter álibi para ficar com ela. Afinal, ela vai ser uma viúva. Então eu vou ter um álibi para isso. Então eu elimino o marido dela. E tem outro problema, o marido dela é leal a mim. Então eu preciso tirar isso, porque olha que constrangedor isso para a minha vida. É assim que Davi estava. E Davi então naquele momento ele deixou, sabe, a soberba, o orgulho, a altivez tomar conta do seu coração. E como rei achar que ele poderia fazer todas as coisas. Como rei achar que ele não deveria prestar conta nenhuma para Deus e ter respeito com as pessoas. Eu me lembro aqui de uma situação meio parecida, porém uma atitude diferente, que foi a atitude do rei Acabe. Acabe quis comprar um terreno de um homem chamado Nabote, e Nabote não vendeu. Só que ele era rei. Ele volta para cá, ele fica frustrado, porque ele acha aquilo um desaforo. Como assim? Eu sou rei, e eu quero comprar, eu quero pagar por isso. Querido, o maior erro de uma pessoa é querer ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O maior erro, a maior frustração que uma pessoa pode ter é querer fazer sucesso naquilo que Deus não está aprovando. E isso é muito perigoso. Agora deixa eu te falar uma coisa, vamos voltar aqui em Davi. Davi então, ele se preocupa inicialmente em apagar os seus rastros. O seu arrependimento não é para com Deus. Ele está com medo da consequência que pode vir para cima dele. Só que aí Deus levanta um homem que chega para ele e denuncia o pecado dele. E fala com ele, olha, conta uma história. E o próprio Davi, ele já dá a sentença para aquele homem. E aí o homem então fala, esse homem é você. Naquele momento, querido, Davi ele sabe que Deus não fez vista grossa para o seu pecado. Naquele momento ele sabe que o seu pecado não tinha como esconder. Não dava para tentar apagar. Detalhe, Urias já estava morto. E a mulher já deve estar com ele. Mas não dá para encobrir, querido, porque o que cobre pecado é o sangue de Jesus. Mas mediante o arrependimento, a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. E depois disso, nesse momento que Davi percebe, não tem jeito, a casa caiu. O que ele faz? Aí sim, ele encontra o caminho do arrependimento. E quando ele encontra o caminho do arrependimento, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Agora ele não está chorando mais de remorso, com medo da consequência. Agora ele está preocupado por quê? Porque ele deveria ter feito diferente. Aquilo transgrediu a lei do Senhor. Do Senhor a qual ele amava. E Davi amava a Deus, querido. Davi amava a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente peca, Deus não deixa de nos amar. Deus não deixa de nos amar. Mas o inimigo coloca dúvida na nossa mente se Deus ainda nos ama. Está entendendo? Ou se a gente ainda ama a Deus.
Por isso que lá no deserto o inimigo tentou contra a identidade de Jesus, se tu és filho de Deus. Toda vez, querido, que a gente está dando margem para pecado na nossa vida, está dando brecha, está vivendo e andando com legalidade, o inimigo vem com setas na nossa mente de acusação, dizendo assim: está vendo, você não ama ele a ponto de largar isso. Está vendo, você não ama ele a ponto de abandonar isso, de renunciar o seu desejo, a sua vontade. E são setas malignas, porque ao passo que o inimigo está falando assim, e às vezes até ele usa pessoas para falar isso. É por isso que nós temos que ter cuidado quando a gente vai repreender alguém que está em pecado, irmão. A gente precisa exortar pela palavra e não pelo nosso achismo, porque a gente não é juiz, e nós não temos o poder de fazer isso, porque ora é o irmão, mas ora pode ser eu. Está entendendo? Semana que vem eu vou pregar uma mensagem que é aprendendo a ser membro do corpo e aprendendo a ser corpo do membro. A gente vai aprender aqui como que a gente se comporta como membro do corpo, mas como que a gente se comporta como corpo do membro. Porque vai ter dias que um membro vai precisar da ajuda do corpo. Agora vai ter dias que o corpo, ele precisa do membro. Está entendendo? Nós vamos pregar isso aqui semana que vem, se Deus permitir, se Ele não voltar antes, ou nem recolher a gente, nós vamos estar aqui ministrando essa palavra. Amém? Agora presta atenção. Quando Davi encontra o caminho do arrependimento, querido, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ou seja, ele reconheceu que realmente ele tinha pecado. Sabe, ele reconheceu que tinha pecado. Mas a Bíblia diz também que ele rasga as vestes. Por quê? Rasgar as vestes naquele tempo era um sinal de humilhação. Agora o Senhor diz: eu não quero que vocês rasguem mais as vestes, mas eu quero que vocês tenham um coração rasgado na minha presença. Quantas vezes, irmão, a gente vem para esse ambiente a qual a gente atrai a presença de Deus, sabe, com louvor, oração, adoração, e às vezes a gente fica assim: fulano deveria estar aqui, ciclano deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Não, querido, a palavra não é para ele, ela é sempre para nós. O endereço do céu é sempre o nosso coração, nunca é o coração do outro, é sempre o nosso. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Ou seja, eu me incluo nele, eu faço parte dele. Quando o Senhor veio e disse para Gideão: seja forte, valente, vai nessa força. Gideão falou assim: olha, se o Senhor está conosco, sabe, Deus fala com ele individual, mas ele já atrai o coletivo. Porque, irmão, a nossa vida cristã, ela é: eu recebo individualmente e eu compartilho no coletivo. Quem não vive assim, vive uma vida egoísta. Quem não vive assim pode entrar no caminho muito perigoso que é a religiosidade. É o que a gente vai falar nessa noite. Agora preste atenção numa coisa. Davi então encontra o caminho do arrependimento, chora amargamente. E chorar amargamente, querido, quer dizer chorar com todas as forças. Não é um choro de melancolia, não é isso, mas é um choro de alguém que, se pudesse ter voltado lá no passado, feito diferente. Nós temos que aprender a diferença de arrependimento e remorso. Lá no Vida Cristã, né, a primeira aula, a gente fala sobre a diferença de arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você não tem medo da consequência. Você se arrepende para com Deus, porque você sabe que você transgrediu uma lei de Deus, transgrediu uma vontade de Deus. É mais ou menos, o Toninho usa essa expressão aqui, e é isso. O casal de namorado transa, e aí surge um filho, numa gravidez, fora do casamento, sem casar, né? Fornicou e aí surge um filho. Aí você pergunta para eles assim: olha, se vocês pudessem voltar lá no dia que vocês cederam um para o outro, o que você faria? Aí eles falam: a gente tinha usado camisinha. Isso não é arrependimento, isso é remorso, porque ele está com medo da consequência. Está entendendo? Ele já está vendo o filho como consequência. Agora arrependimento é o seguinte: olha, se você pudesse voltar lá, o que você fazia? Eu nem tinha encostado nela, eu tinha fugido como José fugiu. Eu tinha procurado conselheiros na minha igreja, conversado com os meus líderes, com o meu pastor, e falado: eu preciso de ajuda porque eu estou quase caindo.
É isso que um homem de Deus faz, porque o temor é com Deus. O temor não é da consequência nem do que os outros vão falar. Está entendendo? Davi encontrou esse caminho, querido, e ele se arrependeu. E o arrependimento dele, você pode ver lá em Salmo 51, que ele coloca tudo à disposição de Deus. Ele está pronto para perder tudo na vida dele, só que ele não quer perder uma coisa. Ele ora assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito manso e pronto para te obedecer. Sabe, querido, a única coisa que Davi tem medo de perder é o Espírito de Deus, porque ele viu o que aconteceu com Saul, quando Saul perdeu o Espírito de Deus. Ele ficava atormentado, de tal forma que Davi tinha que ir lá com a harpa, tocar uma canção e expulsar os demônios de Saul. Está entendendo? O grande problema hoje da igreja brasileira é que a gente está mais preocupado com o que o outro vai falar, com o que vai ser comentado, do que com o que Deus pensa a respeito das atitudes que nós estamos levando. Então a gente começa a viver uma vida de hipocrisia. A gente começa a viver exatamente o que ele fala aqui, do engano, da hipocrisia. Agora Davi, quando escreve Salmo 32, ele escreve na perspectiva de alguém que já foi perdoado. E Davi foi perdoado. Por quê? Porque, querido, Deus não tem problema com o pecador, porque pecado ele toma para ele, pecado ele crucifica na cruz. Ele imputou os pecados da geração passada, presente e futura sobre o seu filho Jesus. A Bíblia diz que desde quando o homem caiu lá no Éden, um cordeiro já tinha sido imolado, ou seja, Deus já havia providenciado uma maneira do homem ser perdoado pelos seus pecados e transgressões. Você diz amém por isso? Glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse assim, irmão, ai de nós. Ai de nós se não fosse assim. Só que aí o que acontece agora? Davi, ele é perdoado por Deus, e ele escreve isso, olha: como é feliz aquele que tem suas transgressões. O que é transgressão, irmão? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Sabe, é ir contra aquilo que Deus deseja. E por que Deus deseja? Porque Deus ama você. Querido, quando você peca, quando nós pecamos, isso não muda quem Deus é, mas isso faz mal para nós. E é por isso que o desejo do Senhor é a santificação, porque a santificação faz bem para nós. Ela traz para nós o favor de Deus. E a gente então pode andar, né, em liberdade, sem nenhuma acusação. Isso é feito em Cristo Jesus. Agora preste atenção numa coisa. Ele escreve e ele fala: olha, os seus pecados, as suas transgressões são perdoados e os seus pecados são apagados. Irmão, preste atenção, o perdão de Deus, ele não é como o nosso perdão, como é às vezes o nosso perdão. Na verdade, perdoar de verdade, perdoar como o Senhor deseja, não é aquele perdão assim: ah, eu até perdoo, mas eu não quero nem olhar para a cara dele. Isso não é perdão não, irmão. Isso não é perdão. Ah, eu até perdoo, mas se ele falar comigo, eu dou na cara dele. Isso não é perdão não, pelo contrário. Ali existe uma evidência de que você não perdoou. Imagine se Deus fosse nos tratar dessa forma: olha, eu até perdoo você, porque você fez isso, aquilo outro, já nasceu pecador, mas todas as vezes que eu puder te dar um tapa na cara, eu vou te dar. Imagina. Haja cara para ganhar tapa, irmão. Sim ou não? Então o perdão de Deus não é dessa forma. E o perdão que Deus quer que a gente exerça na nossa vida, porque Ele disse, Jesus disse, que quem não perdoar não será perdoado, também é dessa forma. É no lugar do ressentimento, você liberar amor. É no lugar do ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo a dor. É você liberar amor, é você liberar graça. Querido, Jesus abraçou a cruz, suportou, presta atenção, olha para mim, suportou a humilhação da cruz. Só que Ele liberou o quê? Graça sobre a nossa vida. Tem gente que está abraçando a cruz, mas está liberando ira, está liberando ódio. Isso não é cruz, isso não é evangelho. O evangelho é abraça a cruz
E a cruz fala de humilhação, fala de ter que perseverar, de ter que suportar, de ter que aguentar dores, feridas, maus tratos. Fala disso. É abraçar a cruz, mas liberar graça. A maior expressão da graça de Jesus é: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. E nós, nos nossos relacionamentos, quantas vezes nós oramos assim: Pai, perdoa ele não sabe nada do que está falando, Senhor, ele não sabe o que está fazendo. Traz luz ao coração dele, à mente dele, para que ele entenda que isso é uma vereda do inimigo. Quantas vezes nós fazemos isso? Pelo contrário, a gente só quer responder em ira. Por quê, querido? Porque isso é o que o pecado causou em nós. Mas o que Cristo faz em nós é nos levar de volta a essa natureza inicial que Ele nos criou para o louvor da sua glória. Você diz amém por isso? Glória a Deus. Então Davi, querido, está falando de uma perspectiva de quem foi perdoado. Versículo 2, aí ele fala assim: olha, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O que é isso, irmão? O pecado perdoado, uma vez perdoado, está perdoado. Deus não fica jogando na sua cara. Deus não fica colocando de volta em você. Deus não fica falando para você: está vendo o que você fez? Não. Está vendo o que aconteceu? Não, ele não fica fazendo isso, querido. Deus não tem esse caráter. Isso não faz parte da natureza de Deus. O perdão de Deus é tão grande que Ele joga, a Bíblia fala que Ele joga no mar de esquecimento. E é isso que Davi está falando. Isso dá liberdade para a gente viver a vida sem nenhuma culpa. Lá em Hebreus fala sobre quando a gente vai adentrar ao santo lugar. A gente pode fazer isso livre de toda consciência culpada, porque não há mais culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo fala isso: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender o que Jesus fez na nossa vida, o que Ele fez por nós, para que a gente não aceite nenhuma acusação da alma, do diabo na nossa vida. Não aceite. Tem muitas pessoas, querido, que estão perdendo essa batalha, porque elas não se apropriam da obra que Jesus fez. E elas se achegam à presença de Deus, mesmo sendo perdoadas, e ainda ficam assim: será mesmo que Ele me perdoou? Será mesmo que Ele não está se lembrando desse pecado? Querido, eu não creio que Deus entregaria o seu filho na cruz, sofrer tudo que Ele sofreu, para depois voltar atrás nas suas decisões. Não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito que uma vez que você teve um encontro real com o Senhor e fez dele o Senhor da sua vida, a qual você se empenha em agradá-lo, se empenha em viver para Ele, ainda que você peque, mas você confessa isso, você se arrepende, você abandona, a misericórdia dele vem sobre a nossa vida. Salomão falou isso. Só que há um caminho muito perigoso, querido, que às vezes tem muitas pessoas entrando por ele, que é o caminho da religiosidade. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo número 11. Quero ler com você a partir do versículo 20. É o relato de Jesus. Jesus está exortando cidades inteiras que não se arrependeram. E olha só o que acontece, ó. Amém? Isso, pode deixar nessa versão, tá? Diz assim, ó: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. E por que ele denunciou? Presta atenção, tá, irmão? Olha a vírgula aqui, ó. Por que ele começou a denunciar? Porque não houve arrependimento. Agora o versículo 21. Aí ele usa uma expressão que Isaías gostava de usar, até o dia que ele usou ela contra ele mesmo. Você pega o capítulo 1 até o 5 de Isaías. Isaías está assim: ai de ti, Israel, ai de você, ai de sei o quê. Aí no capítulo 6, né, ele fala assim: ai de mim. Está entendendo?
Ele está só denunciando pecado, até um dia que o seu pecado é denunciado. Ele vê a glória de Deus, e o que acontece? Ele olha para ele e fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Agora vê lá, ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Vamos lá, versículo 22. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, outra versão usa a palavra Sodoma, do que para vocês. Versículo 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Olha só, irmão, está vendo? Agora lá o versículo 24. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Irmão, presta atenção. O que era a cidade de Sodoma? Qual era o pecado de Sodoma? Sodoma era uma cidade imoral, pervertida, entregue à devassidão, que é entregue aos desejos. A depravação em Sodoma era tão grande, mas tão grande, que é muito parecido com o que ele está vivendo hoje. Mas hoje, Sodoma está perdendo para a gente. Era tão grande, querido, que as pessoas não consideravam a sua própria natureza. Então o homem tinha relação com homem, mulher com mulher, e por aí vai. Era isso. E a Bíblia diz que isso estava incomodando tanto Deus, que Deus decidiu destruí-la. Presta atenção. Esse era o cenário de Sodoma. Agora Jesus está considerando o cenário dessas cidades pior do que Sodoma. Pegou aqui? Haverá menor rigor para eles do que para vocês. É isso que ele está falando. Sabe o que eu concluo aqui, querido? Que a religiosidade é pior do que a imoralidade. Não no sentido de que Deus se agrada de uma mais que a outra, de maneira nenhuma. Deus detesta, porque isso vai contra a natureza de Deus, que é a santidade. Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós que no coração de um imoral pode haver arrependimento, enquanto o religioso é alguém vacinado contra o arrependimento. Por que isso? Porque ele acha que não precisa se arrepender. Ele acha que está tudo certo para ele. Jesus está condenando aqui, querido, exatamente essa atitude, essa prática. Jesus havia testemunhado do poder que estava sobre ele, da autoridade que ele tinha sobre demônios, sobre enfermidade, sobre tudo. Jesus havia testemunhado através de muitos sinais, milagres, prodígios. Mas mesmo assim, essas cidades não se arrependeram. Prestou atenção nisso? Elas não se arrependeram. Por quê? Porque elas estavam envolvidas numa casca religiosa, a qual esperava a vinda do Messias de uma maneira que não foi a maneira que o Senhor falou, mas era a perspectiva deles. Sabe, é muito semelhante, querido, quando a gente começa a se levantar e dar a forma para Deus agir. A gente começa a julgar se aquilo é Deus ou não. É muito semelhante quando a gente começa a querer que as coisas aconteçam só da nossa forma. Se for assim, é Deus agindo. Se não for, Deus não está no ambiente. Está entendendo? Isso é religiosidade. Isso é querer dar forma para Deus fazer as coisas. Deus não se limita à nossa expectativa, porque a nossa mente não pode compreender o agir de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Nossa mente não consegue compreender. Querido, você pode estar aqui agora, e você pode estar sentado aqui,
E você pode estar pensando assim: será que alguém está entendendo? Quantas vezes a gente vem para o culto e fala: hoje Deus não foi lá não. Mas no coração de alguém, Deus pode estar operando uma obra que Ele não vai operar num retiro, num encontro, numa célula, num secreto. Ele pode estar fazendo algo que você não está vendo, mas Ele está vendo. Querido, Deus, Ele se preocupa muito mais com coisas secretas do que com coisas expostas. E foi nessa mesma perspectiva que Jesus, Ele repreendeu os religiosos daquela época. O que é religiosidade, irmão? Pastor Jeremias Pereira, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, um teólogo, um cara de Deus, ele escreveu um artigo falando sobre o perigo da religiosidade. E ele começou com uma pergunta que é o seguinte: é possível ser religioso sem ser religioso? Quando você ouve isso, parece que a pergunta está errada, mas não está, é porque ele está classificando qual é a religião, a religiosidade boa, aquela que ainda é aceitável por Deus, e qual é a que não é aceitável. É isso que ele está falando. Todos nós que estamos buscando contato com Deus, buscando se relacionar com Deus, a gente está tendo uma vida religiosa. Mas como? A palavra religião, ela vem da palavra religar. E por que ela vem dessa palavra religar, irmão? Porque o homem, ele foi desconectado da presença de Deus, ele foi separado de Deus por causa do pecado. Só que o homem, durante todos os séculos e séculos, ele tenta por ele mesmo, com suas próprias forças, méritos, ele tenta se ligar de novo a Deus. Ele tenta. Então ele cria formas, ele cria meios, ele cria assim altares, deuses. Só que isso é impossível de acontecer, porque o homem é caído, depravado, o homem é pecaminoso, e não há como dessa forma, da nossa maneira, não há como eu construir um caminho até Deus que é santo. Então o que Deus fez? Porque Deus, mesmo o homem pecando, Deus não desistiu dele. Então o que Deus fez? Deus proporcionou uma maneira, Deus proporcionou um caminho, um vivo caminho. O próprio Deus tomou a forma humana em Cristo Jesus e se tornou esse caminho, porque Ele é santo, e o caminho que conduz à santidade só pode ser por alguém santo. Você diz amém por isso? Então Ele é o caminho. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, querido, nós cristãos evangélicos, filhos de Deus, a gente não se denomina uma religião. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que a boa religião é acolher o órfão, o pobre e a viúva. Está entendendo? Porque quando a gente acolhe um desses, a gente está dando para ele a oportunidade dele ser integrado a essa presença de Deus. Não que a gente seja o caminho, mas a gente está facilitando o caminho para ele, porque são pessoas que estão carentes, necessitadas. Está entendendo, querido? Está claro isso aqui? Amém? Agora preste atenção. Então a gente não se denomina uma religião. O cristianismo é uma religião. Mas o que é que nos liga a Deus? Diga comigo: Cristo. Diga comigo: Jesus. Então a nossa religião é Cristo, porque o significado é religar. Então Ele nos liga a Deus. Diz amém? Glória a Deus. Mas como que é viver uma vida religiosa? Presta atenção, abra sua Bíblia, por favor. Mateus 21. Em outro momento, Jesus está também condenando uma atitude, querido, que às vezes nós cometemos.
Olha lá, Mateus 21, a partir do versículo 28. Diz assim, ó. Isso, 28. Diz assim, ó. O que acham? Ele está fazendo uma pergunta, aí ele vai contar uma parábola. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ou seja, ele deu uma ordem: vai trabalhar hoje na vinha. E este então respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Está entendendo, querido? O pai chegou e falou com o filho: filho, vai trabalhar na vinha. Ele falou: não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Agora, versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ou seja, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Mas só que ele não foi. Está entendendo? Ficou claro? Um falou que não ia, mudou de ideia e foi. Outro falou: sim, senhor, mas não foi. 31. Aí ele pergunta, ó: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhe disse: eu digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Querido, isso é muito forte. Quem que eram os publicanos, irmão? Publicanos eram aqueles como Zaqueu, coletores de impostos, que era um povo que oprimia os outros, cobrava além da conta, e na maioria era corrupto. Eles eram vistos como os piores pecadores daquele tempo. E as prostitutas não preciso nem falar com você. Jesus fala assim: eles estão entrando primeiro, antes de vocês, no reino de Deus. Agora olha só, olha o versículo aí, 32. Olha só. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça. Está falando de João Batista. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Querido, isso aqui é um religioso vacinado contra o arrependimento. É alguém que tem a total evidência de que Cristo Jesus é o caminho, mas ele está tão cegado pela religiosidade, pela religião, que ele não recebe Cristo. É isso que ele está falando. E aí ele diz assim: olha, os pecadores e as prostitutas estão entrando primeiro do que vocês no reino de Deus. Está entendendo isso? Qual que é o perigo da religiosidade, querido? A religiosidade é uma das coisas mais danosas na vida de uma pessoa. Por quê? Porque ela cauteriza o seu coração e a sua mente para perceber os seus próprios problemas, as suas dificuldades e os seus pecados. Só que ela também resulta em 2 outras coisas muito perigosas. Sabe o que é? Que é o orgulho, soberba e a justiça própria. A religiosidade faz isso. Primeiro eu quero falar da justiça própria. Jesus falou que da mesma forma que a gente medir, a gente também será medido. Da mesma forma. Irmão, nós temos muita disposição em apontar defeitos do outro, em até condenar o outro, estabelecer, estabelecer pena para ele, mas nós temos nada de disposição, ou pouca, quase nenhuma, de olhar para os nossos próprios erros e defeitos. Nós estamos sempre apontando o outro, dizendo: essa palavra é para o outro, essa oração é para o outro, você tem que ouvir isso. Mas a gente cauterizou a nossa mente, o nosso coração, o tornou insensível pela religiosidade. Por quê? Não penetra mais nada. Não penetra mais nada. A espada de 2 gumes, ela é deixada de lado. Você já viu a pessoa que você vai conversar com ela sobre a Bíblia, ela fala: já sei disso. Já viu? Irmão, dá vontade de falar assim: então, filho, ó, vai lá, vai embora, porque não dá para falar com você.
Sabe quando que a gente é testado, irmão? Quando um novo convertido vem contar para nós uma experiência que ele está tendo com Deus. Que tipo de empatia você tem para ouvir? Eu lembro de um jovem uma vez que eu estava indo pregar numa cidade, e aí ele acabou de chegar lá na minha célula, e a gente queria estreitar o relacionamento, e aí eu chamei ele e falei com ele assim: cara, vamos comigo pregar lá em Igarapé, ia pregar lá em Igarapé no Encontro com Deus. Aí ele falou assim: uai, pastor, vamos, mas eu não vou pregar não, hein? Eu falei: não, cara, só vai comigo. Só que chegou lá, eu mandei dar um testemunho. Mas eu me lembro, querido, que o nosso carro, meu pai passou o carro para mim falando que estava abastecido, e o ponteiro estava marcando cheio. Só que chegando lá, Ricardo, presta atenção, o carro morreu. Aí quando eu fui ver o que tinha acontecido, o ponteiro estava travado, estava sem combustível. Meu pai me enganou, tá entendendo? E aí eu sabia que aquilo ali era um levante, era para nos tirar da bênção. Então eu fiquei quieto, liguei para o pastor que me convidou, lavei calcei minha cara e falei com ele: pastor, meu carro acabou o combustível. E ele deve ter pensado: esse está pelejado mesmo, vou preparar uma boa oferta para ele. Aí ele mandou uma equipe lá e eles levaram. Só que enquanto a gente estava aguardando o carro chegar, a gente estava assim na beira da estrada e conversando, batendo papo, rindo da situação. Eu não podia murmurar, querido. Eu não podia ficar irado ou começar a xingar a Ju, porque o marido faz isso, né? Quando as coisas dão errado, a gente acha que a esposa é culpada, começa a xingar ela. Quem faz isso, levanta a mão. Eu, de vez em quando faço. Aí ela fala: presta atenção. Aí eu quieto, né? Não é assim? Mas já viu? As coisas começam a dar errada, aí a gente acha que é a esposa, e começa a julgar na esposa. Sim ou não? Tá vendo? Tem gente levantando a mão aí, ó. Mas presta atenção, querido. Só que eu estava ali com um discípulo perto de mim, alguém que a gente estava treinando, alguém que a gente estava tendo uma vida na vida com ele. Então, qualquer atitude de mim, ele estava observando. Então a gente começou a conversar, a rir da situação. E eu falava com ele: queridão, fica firme, porque lá vai ser uma bênção. Isso aí é porque o inimigo sabe que vai ser uma bênção. Então vamos orar que vai dar certo. E aí, querido, de repente a gente está assim na beira da estrada, e ele faz assim: Renan, para tudo. Aí eu achei que ele estava dando piripaque, passando mal, quando na verdade ele estava vendo um tanto de formiga assim, passando. Sabe que as formigas, que tem lá na roça, Laureano? Que corta tudo, corta até a gente, se a gente bobear. Estava lá com as formigas assim. E aí ele falou assim: cara, Deus me deu uma visão. Irmão, isso é coisa de novo convertido. E aí eu peguei e falei: então desenrola o manto, vaso. Falei isso com ele, né? Aí ele falou assim: Renan, olha só, olha como que a gente está vendo essas formigas, cara. Aí eu olhei, irmão, não estava vendo nada, só estava vendo formiga ali carregando folha. Mas ele estava vendo alguma coisa. Eu olhei para ele assim, olhei para o céu, olhei para minha esposa. E aí de repente, aí eu falei: tá, fala aí. Ele falou: cara, você já pensou que é assim que Deus vê a gente? Pequenininho desse jeito. Mas Ele deixou a sua glória e veio ser pequeno aqui com a gente, para nos levar para ser grande com Ele. Meu Deus, que revelação. Irmão, no meio lá do combustível ter acabado, a gente ter a humilhação de ter que falar isso com o pastor que nos convidou, Deus estava falando com a gente. E quando a gente chegou lá no encontro, eu pedi para ele dar um testemunho, e ele falou: olha, no meio do caminho, Deus falou isso comigo. Foi maravilhoso. Mas como que é a nossa empatia para receber isso? Que paciência que a gente tem, irmão, com alguém que está caminhando agora, com alguém que começa a dar os primeiros passos e cai, volta atrás. Sabe, se a gente quer ser uma igreja que vai acolher pessoas, que vai ganhar almas para Jesus, a gente tem que quebrar a nossa religiosidade, irmão. Porque essa religiosidade, ela nos afasta das pessoas. Ela faz nos envolver num grupo do santo dos santos. Mas não é o santo dos santos do lugar onde Deus habita, é porque ali só tem santo. Então a gente começa a dizer assim: pecador não é bem-vindo. Sabe, a gente tem que quebrar isso. E a gente começa a criar justiça própria. A gente começa a condenar as pessoas, a nossa justiça. A gente começa a acusar as pessoas. E ao invés de orar, ao invés de se mobilizar em oração, derramar amor, ensinar, discipular, tratar o coração, sabe o que a gente faz? A gente começa a apontar. A gente tem prazer de dar ibope, irmão.
quantos de nós crentes, e eu me incluo nisso, nós temos mais prazer de comentar desgraça do que vitória. Nós temos maior disposição de reunir para falar mal das coisas do que para falar bem. Está entendendo? Outro dia eu estava analisando uma coisa e eu falei assim, meu Deus, como que a gente às vezes está, igual Davi falou, está sendo hipócrita. Quantas vezes nós estamos assim, sendo, falando uma coisa e fazendo outra? Quantas vezes? Pai, perdoa isso, estava orando dessa forma. Mas você já notou uma coisa, querido? Às vezes nós estamos domingo a domingo no culto da nossa igreja. Aí a gente está aqui e a gente já chega assim, ó, já sei o que vai acontecer. Ó, o Nirinho vai tocar aquela música, o pastor vai pregar isso e aí vamos embora. A gente limita o poder de Deus na nossa vida. Aí já notou? Aí de vez em quando a gente vai assim numa lagoinha da vida, numa central, vai numa outra igreja, aí a gente já chega lá assim, nó, que top, uau, olha lá, tá entendendo? Aí na nossa igreja a gente, sabe, a gente tem prazer nenhum. Agora em outros lugares a gente vai lá, tira selfie, marca todo mundo, faz um flash, faz um story, não sei o que. Por quê, irmão? Lá ninguém te conhece, ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe os problemas que você ainda precisa vencer, ninguém pastoreia o seu coração. Agora aqui não, aqui a gente sabe, aqui a gente acompanha, aqui a gente sabe, querido, que não dá para pôr máscara, que a gente sabe, mas é nesse lugar que Deus quer te curar, é nesse lugar que Deus quer tratar você, é nesse lugar que Deus quer operar a transformação de caráter. Caráter é confrontado, querido. Caráter só é mudado se ele for confrontado. Se ele for ocultado, ele não é transformado. Provérbios diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem cobre, como Davi estava fazendo, jamais prospera. Caráter, para ser mudado, ele precisa ser confrontado. E para ser confrontado, querido, você precisa estar preparado. Está entendendo? Mas até para a gente confrontar o caráter de alguém, a gente tem que estar desapegado da religiosidade, porque senão não é confronto, é acusação, é justiça própria. Está entendendo? E a segunda coisa aqui é o orgulho. O orgulho é muito perigoso, sabe por quê? Porque Deus resiste aos orgulhosos. O que é resistir, irmão? É aplicar força contrária, isso é resistir. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. O orgulho nos impede de chegar até o pecador. O orgulho nos impede de compadecer de quem está fraco na fé. O orgulho nos impede de reconhecer as nossas fraquezas. Irmão, uma das piores coisas que tem, sabe o que é? É quando a gente está numa reunião que só tem pastor. Pior coisa que tem. Pastor que não entendeu o que é ser pastor de verdade. Se a gente for levantar pedido de oração, ele levanta os pedidos de todos os membros da igreja, dos problemas financeiros da igreja, mas nunca levanta os dele. Está entendendo? Você já foi naquela reunião de oração que está todo mundo assim, o casamento está acabando, os filhos saem de casa, sabe? Fulano não está sendo dizimista, não é fiel a Deus, está vacilando, está ganhando dinheiro de maneira ilícita, está devendo os outros, e na hora da oração ele fala assim, só agradecer. Alguém já foi nesse culto? Eu já fui um desses. Por que você precisa estar numa célula? Sabe por quê? Porque lá você vai ser confrontado. Lá o líder vai abrir a Bíblia e vai falar assim, ô irmão, a Bíblia está dizendo aqui, ó, que como é bom ser perdoado. Alguém aqui precisa pedir perdão a Deus por algum pecado? É isso que acontece na célula. É ou não é, Tielto? Não é isso? Na maioria das vezes, aí chega o não crente, o novo convertido, e fala assim, ô líder, eu preciso. Ontem, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sabe? Aí o crente, aí fica assim, ó. E você, irmão? Na verdade, a gente nem faz isso na célula, né? A gente deixa a pergunta no ar, não é? Mas só que aí o crente entra mudo e sai calado. Ele perde a oportunidade de vomitar alguma coisa, algo que está incomodando ele para ser curado. Ele perde a oportunidade.
Aí ele fala, não vou falar aqui não, porque senão a igreja comenta. Irmão, presta atenção numa coisa. Eu creio que se o pecado é escandaloso, o arrependimento tem que ser mais escandaloso ainda. Recentemente o menino voltou para Jesus aqui na igreja, ele me procurou e falou assim, pastor, eu andei por esse caminho, eu fiz isso, aquilo outro. Eu falei, não quero nem saber. Eu quero saber para onde você está indo, Está entendendo? E quantas vezes nós estamos nos comportando ao contrário, querido? Sabe, isso é orgulho. E Deus está resistindo a esse comportamento. Deus está resistindo a gente. Então, meu irmão, é preciso remover esse altar da religiosidade na nossa vida. A gente não pode servir a Deus com uma aparência de que é um servo e lá fora a gente viver em desobediência. Não. No que diz respeito ao orgulho, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Não quer. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não por obras. Irmão, a gente pode até honrar quem está honrando. Eu gosto de fazer isso. A gente pode até mostrar o que está sendo feito. O que a gente não pode é para mostrar. A gente pode até mostrar o que está sendo feito. Pode, não há problema com isso. Não há problema. Sabe, Deus honra aqueles que honram Ele. E Ele diz que todo que honra merece honra. Mas nós não podemos achar que isso nos faz melhor do que os outros. A nossa santidade não nos qualifica para querer julgar alguém. Nós temos que tomar cuidado com isso. Até a forma que a gente conduz, a forma que a gente prega, a forma que a gente conduz o louvor, a adoração, uma oração, a gente precisa tomar cuidado para a gente não criar juízo de valor. A gente pode até ser direcionado por Deus para dar uma palavra de encorajamento, para dizer, querido, vamos com mais intensidade, vamos lá, Deus está nos chamando, mas eu preciso me incluir nisso. Eu não posso começar a apontar as coisas sem apontar o meu erro. Está entendendo? Jesus, ele não tem problema com cisco, ele tem problema com trave. É isso que ele tem problema. Jesus não tem problema com cisco, ele tem problema com a trave, porque a trave é de ver. O cisco atrapalha ver. Mas nós sempre teremos um cisco no nosso olho. Só que a Bíblia diz que um dia o veremos como ele é. Porque receberemos um novo corpo, aí não vai haver pecado mais. Então, querido, entenda isso. Paulo disse, lá em Coríntios, ele falou assim, olha, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E ainda, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, 31. O orgulho e a vanglória serão evitados. De que maneira? Mediante a um contínuo quebrantamento e reconhecimento do quanto nós dependemos de Deus para tudo. Fica de pé no seu lugar. O orgulho, a vanglória, a soberba, a religiosidade, ela vai ser quebrada mediante a um quebrantamento. E esse quebrantamento, querido, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser constante, ele precisa ser em todo o tempo. Quebrantamento é algo que a gente nunca deve perder na sua vida, na nossa vida. Porque o dia que a gente perder a sensibilidade de nos rasgar diante da presença de Deus, é sinal de que a gente está tendo um coração endurecido, cauterizado para o agir de Deus. Na semana passada, nós ministramos sobre removendo o altar da idolatria. E hoje nós estamos aqui, concluindo essas duas mensagens, falando sobre um outro altar que a gente constrói. Mas, querido, o religioso, ele não afirma ser religioso. Pelo contrário, ele acha o seguinte, não, isso não é comigo. Ele não reconhece, sabe? Mas ao invés dele obedecer, ele está igual o segundo filho aqui. Ele está dizendo que vai, mas no final ele não
vai. Sabe qual é o desejo de Deus? É que você entenda que Ele não morreu para criar uma nova religião. Jesus não morreu para fundar uma igreja, querido, ou uma denominação. Jesus morreu para que você tivesse livre acesso à presença de Deus, o Pai, e fosse curado, sarado, perdoado dos seus pecados e transgressões. Foi por isso que Ele morreu. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então nós precisamos tirar essa capa, esse ranço religioso, vindo de uma herança do catolicismo. E a gente precisa entrar numa dimensão de relacionamento com Deus, aonde o problema nunca é o outro. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é o líder, o problema não é os meus amigos, o problema sempre sou eu. Eu é que preciso mudar alguma coisa, eu que preciso amadurecer em algo, eu é que preciso crescer em Deus. Querido, o crente tem que ser o primeiro a dar o braço a torcer, porque se neles habita morte, impera morte, em nós opera vida, e vida abundante. Você diz amém por isso? Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Essa mensagem não é para ímpio não, querido, essa mensagem é para cristão. É para cristão que está achando ser rico, mas na verdade é pobre e miserável, que está achando que é bonito, mas na verdade ele está precisando vestir vestes novas, que está achando que é rico, mas na verdade não tem nada. É para aquele tipo de crente lá da igreja de Apocalipse, que fechou Jesus do lado de fora, que perdeu a sensibilidade, e que Jesus está lá: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu quero ter relacionamento com você. Está entendendo? Se eu fosse você, já tinha fechado seus olhos, já tinha começado a dar glória a Deus, já tinha começado a colocar a sua vida diante do Senhor e dito: Senhor, me perdoa, porque na maioria das vezes eu também sou religioso. Eu venho na igreja para bater um cartão, não para te adorar. A minha oração é com medo da consequência, e não porque é para falar com o Senhor. Querido, se você tem vivido assim, olha, esse é o momento de reconhecer. Às vezes eu sou assim, às vezes nós somos assim, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. O Senhor nos convida a nos esvaziar de nós mesmos. Eu queria que toda a liderança dessa igreja, por favor, tivesse com suas mãos levantadas, orando por esse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? A religiosidade é um principado que opera na nossa cidade. Tem muitas pessoas que deixam o catolicismo apostólico romano e vêm para o catolicismo evangélico. Elas acham que pelo simples fato de estarem na igreja no domingo, elas já são aprovadas, e não é isso que nos aprova. O que nos aprova é um caráter parecido com o de Cristo, que está sendo moldado dia após dia. O que nos aprova diante de Deus, sabe o que é? É o próprio Cristo, é morrer para o mundo e renascer em Cristo Jesus. É isso que nos aprova. É aquele que roubava, não rouba mais. É aquele que aquele que mentia, não minta mais. É aquele que ganhava dinheiro de maneira ilícita, não ganhar mais. É aquele que devia a todo mundo, não dever mais. Não é as nossas boas obras, eu sei, mas o resultado da nossa conversão é uma vida entregue diante do Senhor. A gente não é aprovado pelas boas obras. Não é isso que eu estou falando. Nós somos salvos pela graça, mas a evidência de que houve um nascimento, um novo nascimento genuíno, é que a gente não abre mão da vontade de Deus estabelecida na nossa vida. Não abrimos mão. E na menor evidência de que a gente está vacilando, ou que a gente está correndo, ou que a gente está escorregando, a gente quer correr para o colo de Deus e falar: Senhor, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Sabe, eu queria nessa noite fazer um convite para você. Talvez você está aqui e você fala assim: pastor, meu Deus, eu estou até agora tentando entender se eu sou um religioso ou não. Talvez você está aqui e você fala assim: Senhor, pastor, entendi hoje que eu tenho sido religioso, que eu estou precisando de mais relacionamento, que eu estou precisando de mais relacionamento, estou precisando me esvaziar de mim. Enquanto a gente adora aqui, se você reconhece isso, como eu reconheço, como nós reconhecemos aqui, eu queria que você orasse a Deus agora.
E se você tiver um pouquinho mais de coragem para assumir isso, você pode sair do seu lugar, pode vir se prostrar aqui na frente e pode dizer: Senhor, me perdoa, eu quero relacionar com o Senhor. Quero te fazer uma pergunta aí: há quanto tempo você não ouve Deus falando com você? Você pode estar cauterizado pela religiosidade. Quanto tempo você não sente o desejo assim, sabe, de crescer em Deus e de ter uma nova experiência com Ele? A religiosidade pode ter nos cauterizado. Isso acontece com a gente, irmão. Isso acontece. Feche os seus olhos. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. em Salvador da sua vida. E quer fazer isso nessa noite? Acende a luz aqui para mim, querido. Aqui, ó. Se você está aqui e você diz assim: pastor, eu cansei de tentar me conectar a Deus fora de Cristo Jesus, mas hoje eu entendi que Cristo Jesus é o caminho que me leva até o céu, é o caminho que me salva, que me cura. Se você está aqui nessa noite e quer fazer isso, querido, eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar aí, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você, orar por você. Um dia nós tivemos que romper esse obstáculo, que às vezes é da nossa própria natureza, nossa própria alma, que não quer assumir: olha, é de Jesus que você precisa, sabe? E um dia tivemos que confessar isso, crer no coração e confessar diante dos homens. Se você quer fazer isso nessa noite, eu te convido, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar com você, vamos orar pela sua casa, pela sua família. Ou talvez você está aqui e você até um dia fez isso, mas você se distraiu e você se desviou dessa presença. Você tem tentado de todas as formas, mas não tem conseguido. Mas hoje você entende que precisa voltar para Jesus, precisa voltar para a comunhão da igreja, precisa voltar para a comunhão dos santos. Aonde você está, pode sair do seu lugar também, pode vir aqui. Talvez você diga: pastor, mas eu já fiz isso várias vezes e eu não consigo. Querido, quem sabe o que está faltando é você reconhecer isso, que você não consegue, e deixar com que Ele consiga por você. Aliás, Ele já conquistou por você. Aonde você está, faça isso nessa noite. Sai do seu lugar. Se você está aí constrangido, dizendo assim: ah, mas eu não tenho força, o que é que vão pensar? Levanta a sua mão assim, ó. Alguém vai chegar perto de você e vai orar com você e vai ministrar sobre a sua vida. Mas, querido, a religiosidade, ela vai pesar você, ela vai tornar o evangelho cansativo, ela vai tornar a igreja enfadonha, ela vai tornar um peso na sua vida. Agora Jesus não. Jesus, Ele vai tirar todo o peso, Ele vai tirar todo o embaraço, Ele vai tirar aquilo que nos atrasa, e Ele vai conosco pelo caminho. Então nós não estamos aqui pregando para você uma religião ou um segmento, não. Nós estamos aqui apresentando para você aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, e o seu nome é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu quero te convidar, levanta suas mãos aos céus. Vamos pedir a Ele que nos use, vamos pedir a Ele que nos inunde com o seu amor, vamos pedir a Ele que nos use como flechas na mão do valente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que Ele vai empoderar a sua igreja com o Espírito Santo nessa noite. Sim, levanta a sua voz, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Sim, me usa, Senhor, vamos lá, me usa. Hey! Oh! Então inunda-me com teu amor, diga, transforma, Jesus. Meu coração a ti, Senhor. Move-me, Senhor, com teu amor, e usa-me para o teu louvor.
Glória a Deus. Amém, queridos. Alguma mulher, irmã, pode vir aqui orar. Essa é quem? A Lavínia. Lavínia, pode vir aqui orar com a Lavínia. Olha aqui, ó, a Lavínia tem 11 anos. E ela disse assim para o pai dela aqui: papai, eu quero entregar minha vida para Jesus. Os pais dela já são crentes, irmão. Mas isso não quer dizer que ela já está salva. O que a salva é a decisão que ela tomou agora, de entregar a vida para Jesus. Se você não está feliz, eu estou feliz aqui com ela. Tem mais alguém aqui? Você criança que está aqui, ó, e você quer fazer como ela. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Onde é que você está? Pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Vem cá, eu quero orar por você. Talvez você nunca fez isso. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Querido, Deus está ministrando ao coração das crianças nesses dias. Deus está se revelando ao coração das crianças. Onde você está? Quer entregar a vida para Jesus? Faça como ela, pode sair do seu lugar, vem aqui, reconheça: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos, estenda a mão para cá. Pai, a gente te pede agora, recebe a Lavínia aqui, Deus. Recebe nos teus braços, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já tem ministrado ao coração dela, da sua família, Deus, todos os dias. E hoje ela está aqui fazendo decisão, Pai. Deus, usa ela poderosamente, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nova vida do Senhor, Pai, seja real na vida dela. Deus, que todos os dons e talentos que o Senhor tem reservado para ela, que venham para fora, junto do rio de águas vivas. Em nome de Jesus, Pai, usa ela poderosamente para o louvor da Tua glória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Vá na paz, que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Valeu.